Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha o Além da Notícia. Hoje nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva deste ano de 2019, analisando a partir aqui de Brasília os atos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E eu estava, antes de vir para o programa, lendo algumas manchetes e parei na parte de economia. E olha só, dezembro. Bancos e consultorias melhoram estimativas de crescimento para 2019 e 2020, após PIB mais forte. Governo aposta em melhor Natal dos últimos tempos. PIB, resultado faz economistas elevarem projeção de crescimento para 2020. Só vi manchetes positivas agora, começo de dezembro, quanto à nossa economia. Mas agora, já a gente chega nela, mas agora eu quero voltar. Um governo que a gente viu que começou com uma série de dificuldades. Na UE, o presidente Bolsonaro chega para você agora, dezembro de 2019, primeiro ano de governo, e aí diz: na UE, onde foi que eu errei? Quais foram meus maiores erros? Eu ia dizer para ele, primeiro, fala menos. O presidente calado é um poeta, e isso não é ele, é qualquer presidente. Quando o presidente da República fala, o mercado para ouvir, as pessoas param para ouvir. Os outros poderes param para ouvir. Ele é a pessoa mais importante do país. Então, ele não perde por ficar calado. Fala menos, fala realmente quando é estritamente necessário. Estude muito bem antes de dar uma declaração. Ouça os seus assessores e não fuja do script, especialmente quando o assunto é economia. Em segundo lugar, ainda na esfera de falar menos, cale-se ao redor. Os arredores dele tem pessoas que têm pensamentos muito explosivos, muito incendiários. A gente tem isso, seja com filhos dele, pessoas no entorno familiar, seja com pessoas que se acham ou se dizem ou foram eleitas influenciadoras dele, seja com parlamentares da própria base dele. Eu acredito que nesse momento é hora de pacificar. Ele precisa também contribuir para isso, para a pacificação do país. A gente precisa sair desse estado horroroso que a gente entrou desde 2014. E aí, para isso, ele precisa botar um pano nesse pessoal e dizer: olha, chega, acabou, chega dessa coisa, chega de atacar outros poderes, enfim, acabou essa coisa de rede social, vamos agir, vamos trabalhar em silêncio. Em terceiro lugar, seria muito interessante que ele revisse, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, né? Nós temos que concordar aqui que o ministro foi um dos grandes pontos fracos da gestão dele e isso realmente vem afetando a imagem do governo, né? Não é muito positivo o que vem acontecendo. Eu acredito que a grande derrota do Brasil em 2019, pelo menos em relação ao cenário internacional, sem entrar no campo econômico, que merece um outro comentário mais aprofundado, e sem entrar no diplomático, foi a questão ambiental. E essa questão ambiental e o cenário internacional influencia também na política econômica, né? Influencia. Ou pelo menos nos resultados. Não, e veja, a França, a partir de postura do seu presidente, se aproveitou do desastre ambiental que vinha acontecendo no país para postergar a assinatura do acordo que o Mercosul fechou com a União Europeia. Prejudicar um grande negócio. Prejudica. E acaba gerando argumentos de autoridade que influenciam nas relações bilaterais e multilaterais do país. Isso complica muito o fechamento de novos acordos comerciais, por exemplo. Quando você tem um país que tem um dirigente que não é comprometido com a causa ambiental, especialmente com todo mundo de olho na Amazônia, você tem um problema muito grave com isso. Então, seria interessante ter um ministro do meio ambiente menos incendiário e mais técnico, mais voltado para o setor. Depois de ouvir isso, o presidente vai e diz para você: onde foi que a gente fez melhor? Onde foi que a gente acertou mais? Ministro Tarcísio, infraestrutura, ele não derrapa. Você não vê o ministro Tarcísio falando, você vê poucas entrevistas do ministro Tarcísio, você vê só as pessoas falando do trabalho do ministro Tarcísio, de convênios firmados para recapeamento de determinadas BRs. Aliás, nós aqui, que temos um pouco mais de acesso em Brasília, a gente ouve falar bastante do ministro, elogios a ele, mas imagine que o grande público não, porque a mídia não está falando o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Ele vem contribuindo para o plano de concessões. E esse plano de concessões das rodovias enfim, acaba contribuindo para algo que nós não vamos ver agora e possivelmente nem nos próximos 10 ou 15 anos. Vai ser algo que vai dar efeito no longo prazo.
Ele também vem contribuindo para que as nossas rodovias sejam melhor pavimentadas, para que tudo que ainda está sob a tutela do Estado tenha um melhor estado de conservação, e também vem investindo em formas de diminuir o custo Brasil no tocante às despesas que o mercado possui com o transporte de insumos pelo país. O custo Brasil é muito elevado, especialmente por conta disso. Ele é um ministro silencioso, ele vem atuando desse jeito. Já ouvi relatos de que ele conseguiu desaparelhar a ANTT, que é a agência reguladora do setor. Ele conseguiu desaparelhar o ministério, conseguiu realmente... Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Expurgou as pessoas. Ali, para maio desse ano, ele já tinha implementado um programa robusto de integridade dentro do ministério, dentro das atividades que eram afins do ministério. Então, assim, ele é um ministro que não derrapa. Ele até agora não deu uma declaração que gerou alguma coisa estapafúrdia ou uma reação violenta. A gente tem também, aí eu vou abrir algumas aspas, né, um elogio ao ministro Paulo Guedes. Por muito tempo ele conseguiu ficar na linha, mas ultimamente ele também acabou absorvendo o espírito da derrapada, né, e deu algumas declarações que pegaram muito mal frente ao mercado. Mas ele, querendo ou não, vem conseguindo tocar um plano bem robusto de recuperação da economia. Vamos ver por quanto tempo isso vai continuar, porque também existem críticas à atitude a algumas atitudes dele, né? Nem tudo é perfeito no que se apresenta. Também tenho elogios à postura dos outros dois ministros considerados técnicos. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que, né, tem os seus poréns também, mas a ministra técnica, ela está lá fazendo o que um ministro da Agricultura precisa fazer, e isso é muito importante. Ela passa um bom sinal para o agronegócio brasileiro. Quando houve aquele abalo sísmico com os países de religião muçulmana ou com os países que têm alguma inimizade com Israel, ela juntou todo mundo, fez um jantar, fez aquilo que a pasta da diplomacia devia fazer e não conseguiu fazer com a mesma habilidade. E também ao ministro Mandetta, da Saúde, outro ministro técnico que Silencioso. Você também não vê, raramente ele se envolve em alguma entrevista, alguma coisa, você não vê polêmicas ali com ele, mas é um ministro que vem fazendo um trabalho técnico, um trabalho silencioso, voltado para fortalecer várias e várias políticas de saúde pública no país, independente da pauta ideológica do governo. Então, esses ministros merecem realmente, são pontos de muito acerto do governo. Vou dar a mesma pergunta para o Gabriel. O que você vê também de acertos no governo? Bem, de acertos o Tarcísio é unânime, a gente não tem muito o que falar e o destaque que eu dou no Tarcísio é aquele aspecto da memória, né, que a gente já viu falar no bloco anterior. O Tarcísio já faz parte do governo, da estrutura de infraestrutura do país há 20 anos. É um quadro político-técnico longevo e, independente dele ter uma vinculação partidária ou não, ele já participou de praticamente todos os governos do país. E mesmo assim ele se demonstrou, apesar de assumir um cargo político, que ele consegue exercer um cargo técnico. E aquela outra sugestão que eu também coloquei no bloco anterior, de ter uma organização interna no Ministério, ele fez no Ministério da Infraestrutura, que é um superministério, ele conseguiu organizar isso de uma forma melhor. Eu acho que esse é o maior acerto do governo. Talvez seja até um caso, né? A gente vê formas de gestão diferentes em cada ministério. Pode ser que agora eles, tendo esse diagnóstico de comparar os diversos ministérios, eles possam agora apresentar, esse é o modelo que a gente quer que cada um toque as suas pastas, né? O outro ponto importante é que realmente o discurso sobre economia, ele foi uníssono dentro do executivo. E isso é muito relevante, que a gente não conseguiu, desde a democratização, ter nenhum governo que conseguiu ter um discurso sobre economia uníssono. Talvez justamente por ele não ter tantos partidos dentro do seu governo, mas isso deu uma vantagem para ele, tanto na sua relação com o Congresso na pauta econômica, quanto para sinalizar para o mercado interno e externo, como as notícias que você trouxe, Ronaldo, que gerou uma certa credibilidade, mesmo as medidas ainda não tendo sido aprovadas. Eu acho que isso é um ponto muito relevante dentro do governo. Na segunda parte, né, dos erros, eu aponto 2 erros assim que para mim tem uma escala maior, né? Antes dos 2, eu tenho que concordar plenamente com o Cauê. Realmente a gente precisa mais do silêncio do executivo. As pessoas, eu acho que a ideia de executivo, até pelo próprio nome, é ver executar e não ver tanto discurso.
E isso você vê no resultado. Os ministros que falam menos apresentam mais resultado. É bem chocante ver isso, mas é uma realidade que a gente está vivendo. Mas eu não colocaria esse como o maior erro, porque faz parte do estilo que colocou o Bolsonaro ali. Ele quis ser um presidente que tensionaria as questões que fossem muito polêmicas. Então, apesar de pessoalmente não concordar, eu entendo que tem uma ordem, um método estabelecido para seguir dessa forma. Eu coloco o primeiro grande erro foi a ideia de criar um partido político aos 45 do segundo tempo. Isso faz com que hoje o presidente Bolsonaro, que não tinha maioria absoluta dentro do Congresso, ele passou a ter formalmente 0 deputados. Isso é um dado assustador, porque ele continua tendo a base que ele sempre teve, mas dentro do partido dele hoje ele não pode ter nenhum deputado. Por causa das regras eleitorais que a gente tem, eles perderiam o mandato se eles se filiassem agora, né, sem a formação real do partido. Esse é um erro gravíssimo e isso coloca ele numa situação que hoje ele não pode dizer que ele tem maioria no Congresso, mas que ele depende de fazer parte de uma maioria para gerar o seu governo. E o segundo erro que ele está fazendo é que, dado o resultado favorável da PEC da Previdência, o governo tomou gosto de querer legislar via emenda à Constituição. E isso é um erro para a estrutura do país gravíssimo, porque cada emenda à Constituição que a gente coloca, a gente aumenta a atribuição do STF. E o equilíbrio, o check and balances, né, entre o executivo, legislativo e judiciário, vai sendo tendencioso ao judiciário. O poder que o judiciário tinha em 88 é literalmente 100 vezes menor que hoje, porque passamos de 100 emendas constitucionais. Então, eles têm 100 matérias a mais que eles têm autonomia para interpretar. Isso faz com que o governo está gerando um aumento de força para o STF, num momento que já está conturbado, e ainda vai gerar dificuldades para os próximos governos. Então, depois da reforma da Previdência, veio as novas medidas econômicas, as quais são muito acertadas, mas ele poderia tentar fazer ajustando isso via projetos de lei, dando preferência, mas ele quis fazer novamente por emenda à Constituição e isso acaba gerando uma certa dificuldade. Nesse campo tem só mais um detalhe técnico que eu acho importante salientar. Na PEC que ele faz a redução dos municípios, né, que ele coloca a ideia de que o município tem que ter no mínimo 5.000 habitantes e 10% da renda para se manter como município, eles esqueceram que há uma necessidade de se aprovar uma lei complementar que determina a criação, fusão e emancipação de municípios. E a gente já tem decisões do STF sobre o assunto, sobre a omissão do Congresso, que já deveria ter legislado sobre isso. No governo Dilma foi aprovado no Congresso 2 vezes, o texto, e a Dilma vetou as 2 vezes. Então, hoje, se aplica a regra da PEC, a gente teria uma dificuldade imensa na adequação desses municípios. Então, a ideia é muito boa, mas faltou esse ajuste fino que talvez era melhor fazer o projeto de lei complementar primeiro e, se ele não fosse suficiente, aí sim teria que apelar para a PEC. Muito bem, olha, a gente já está aqui navegando em tantas coisas e eu quero agora também contemplar. Você que de casa já começou a mandar suas perguntas. Eu tenho mais uma porção aqui, mas já vou começar também a atender a você. Boa noite, sou Sanúbia de Cuité de Mamanguape, Paraíba. Minha pergunta é, a política esse ano teve um balanço positivo ou negativo quando diz questão ao cidadão comum? Olha, nesse momento ainda é difícil aferir os resultados que isso vai ter sobre o cidadão comum. A gente tem um momento muito ruim agora, porque o câmbio, o dólar, né, ele está muito valorizado frente ao real. A gente tem uma política de preços da Petrobras, se atrela ao dólar, se atrela ao preço do petróleo no mercado internacional. Então, no primeiro momento, nós tivemos um aumento expressivo dos valores que seriam pagos a título de gasolina, enfim, né, todos esses derivados do petróleo. Então, isso impacta. Teve a questão da carne também agora no final do ano. A gente teve um aumento aí que chegou a 30%, 35% até, se eu não estou enganado, em alguns insumos. Os alimentos acabam ficando mais caros. Mas, no primeiro momento, a gente não tem um impacto formal sobre a inflação. Então, é muito difícil quantificar nesse momento que houve uma melhora ou uma piora para o cidadão comum. A gente ainda precisa
esperar mais um pouco para conseguir decantar tudo o que vem acontecendo e aí entender o que é passivo dos outros governos e o que é resultado do atual governo. Que já é um ano de governo. Exato. A Inês Espírito Santo pergunta, qual a perspectiva para 2020 quanto à PEC emergencial? Não parece que a consequência seria o caos, tendo em vista que pode reduzir em 25% o salário de servidores públicos, gerando instabilidade na classe média brasileira? Gabriel. Ronaldo, essa é uma pergunta bem complexa, porque essa depende da visão de Estado que a pessoa vai ter. O que o governo está fazendo com essa PEC emergencial é fazendo uma aposta dentro de uma visão de Estado. E a visão de Estado que o governo apresentou é que hoje o funcionário público, apesar de ser a classe média, ele representa uma média salarial de quase 3 vezes superior à da iniciativa privada. E isso é uma distorção da realidade brasileira. Em qualquer lugar do mundo, o servidor público que tem o direito à estabilidade, ele paga um bônus por essa estabilidade. Então, ele tem um salário menor do que o da iniciativa privada. E dentro dessa visão de Estado que o governo Bolsonaro está apostando com a ideia do ministro Paulo Guedes, é que o grande capital intelectual do país, ele não deve estar orientado para estudar para passar em concurso público, porque o Estado é um limitador desse potencial. Hoje, essa visão que o governo coloca, hoje a gente está pegando os nossos melhores cérebros do Brasil e estamos incentivando que eles entrem para o serviço público. Isso faz com que eles, apesar de poder gerenciar o Estado de uma forma mais eficiente, tira eles da iniciativa privada, que poderia estar gerando emprego, renda e investimento dentro do funcionamento do país. É uma visão ele tem necessidade de plantar hoje para colher num prazo muito longo. E como a gente tem, por lei constitucional, a irredutibilidade de salário, hoje a gente tem esse problema. Essa visão dependeria, se ele pudesse, fazer uma redução drástica do salário do servidor público. Como ele não pode fazer isso, ele tende a gerar uma regra que gere algum grau de congelamento para reduzir esse aumento, para que um dia os salários da iniciativa privada consigam ultrapassar o do serviço público. Em democracias mais estabilizadas, normalmente o servidor público ele é um servidor por um período de tempo, porque o Estado te dá algumas benesses, como poder estudar, se capacitar, e depois o cara sai e vai para a iniciativa privada, gerar emprego, usar dessa experiência dele. Ele ajuda mais o Estado estando fora. Isso. No Brasil, por causa desse salário, a gente não tem estímulo para que esse funcionário que tem 25 anos de carreira, que é bem capacitado, bem treinado pelo Estado, fez mestrado, doutorado, de sair para a iniciativa privada. Para ele é melhor continuar no Estado porque a iniciativa privada não consegue concorrer com o salário dele. Então, a visão é interessante, ela pode gerar frutos bons para o país no longo prazo, porém, aí eu tenho que concordar plenamente com a nossa inquiridora, que no curto prazo ele tende a ter um problema ruim porque você está tirando da parte da classe média o poder de compra. Então, apesar do salário não diminuir, esse salário não vai crescer conforme a inflação, então a gente vai ter um certo achatamento dessa classe média. Qual é a aposta do governo? É que apesar dessa parte da classe média ter um achatamento, a outra parte da classe média, que é da iniciativa privada, vai conseguir ter um ganho um pouco maior do que o da inflação. Então, a gente agora tem que esperar para ver, né? Realmente a gente planta para colher na frente, a gente não sabe quando vai vir os frutos. Olha, queria fazer só um comentário, 2 na verdade. Primeiro, me bate um negócio toda vez que eu uso PEC emergencial. A gente banalizou o instituto da proposta de emenda à Constituição, é uma coisa de louco. A gente tem mais de 100 emendas à Constituição na Constituição que agora que fez 30 anos. Isso é uma coisa que me deixa assim embasbacado. E o segundo detalhe é que, infelizmente, hoje o que se tem é a corda arrebentando para o lado dos servidores do Poder Executivo, que nós temos ali, a grande maioria, não sendo servidores que realmente recebem esses super salários. E não me parece que estamos nem um pouco próximos de ver os demais poderes se constrangendo e entregando reformas a contento, porque nós não estamos vendo essa movimentação no Ministério Público, não estamos vendo, que não é um poder, mas tem que ser citado aqui, não estamos vendo essa movimentação no Legislativo e muito menos no Poder Judiciário. Então não vai resolver o problema, é preciso que eles façam a parte deles também. Bom,
É complexo. A gente vai para o intervalo, volta já já. Na sequência, nós temos uma porção de assuntos ainda. A política externa brasileira, como é que o Trump está tratando o Brasil. Nós temos ainda o judiciário brasileiro para falar e temos suas perguntas ainda para atender também. Voltamos já.